Tá no ar o NVC News, a sua dose de notícias científicas para restaurar um pouquinho de fé na humanidade. Porque tá tudo bem. Vou começar. Vacina de mRNA contra o câncer dá passo promissor em novo estudo. Preciso já começar dizendo que esse estudo aconteceu em camundongos, mas eu quis comentar sobre ele tanto porque foi muito divulgado nas últimas semanas, quanto porque eu quero aproveitar a chance para explicar melhor como funciona esse tipo de tecnologia. Aqui lembrando que mRNA ou RNA mensageiro é uma molécula que serve como manual de montagem para as células fabricarem proteínas. A célula pega o mRNA, lê as instruções, fabrica a proteína e depois joga essas instruções fora. Do mesmo jeito que a gente faria com as instruções para montar um móvel, por exemplo. E aí entendam que jogar as instruções fora, a célula destrói o mRNA. E a proteína que foi fabricada a partir desse mRNA, depois que ela for usada, também é destruída, como todas as proteínas na célula, porque elas sempre têm um tempo de vida útil. Aí a gente tem, basicamente, dois tipos de vacinas. As preventivas, que são as que a gente toma e sempre tomou para prevenir doenças, sarampo, rubéola, tétano, gripe, câncer. No caso, a vacina do HPV previne câncer de colo de útero, etc. E a gente tem as vacinas terapêuticas, que a gente toma para tratar uma doença. Então, uma a gente toma para evitar a doença, a outra a gente toma para tratar a doença. Então, a gente já tem a doença que quer tratar. Então, para cânceres não causados por vírus, como seria o caso do HPV, a gente tem o desenvolvimento de vacinas majoritariamente terapêuticas, que vão alertar o sistema imune de que tem um tumor ali. E aí, as próprias células imunológicas eliminam a doença. Tem até um grupo de pesquisa brasileiro trabalhando em uma vacina assim contra o câncer de colo de útero. De novo, a vacina contra o HPV previne o câncer de surgir. A vacina que estão desenvolvendo é para eliminar o tumor quando ele já surgiu. E por que alertar o sistema imune? Ele não consegue reconhecer o tumor sozinho? É uma boa pergunta? Ok. Não, porque justamente uma das características das células tumorais é conseguirem se camuflar das células de defesa. O que as vacinas terapêuticas costumam fazer é mostrar para as células de defesa proteínas que são específicas do tumor, para essas células irem lá e reconhecer e destruir. O grande diferencial do estudo divulgado é que a vacina terapêutica não é específica contra um único tipo de câncer. Então, ao invés de pegar a proteína de um tumor, ela, na verdade, estimula o sistema imunológico de uma forma mais ampla, como se estivesse reagindo a um vírus. Para isso, ela usa um RNA mensageiro para induzir as células a fabricarem proteínas que não são relacionadas ao tumor, mas que são capazes de ativar uma parte específica da imunidade, que é a fabricação de uma molécula chamada interferon. Essa molécula é capaz de alertar o sistema imune contra o tumor. É como se o interferon despertasse as células que estão meio adormecidas e botasse elas para trabalhar. Nos camundongos, esse estímulo gerou uma resposta bem robusta das células de defesa que passaram assim a reconhecer e atacar as células cancerosas. E essa vacina ainda foi combinada com medicamentos que já são usados e conhecidos como inibidores de checkpoint imunológico, que são usados para soltar o freio das células T, que são as principais responsáveis pela eliminação das células tumorais. Esses freios, que na verdade são algumas proteínas, são importantes para que as células T não ataquem células saudáveis do nosso próprio corpo. Se esses freios não funcionarem direito, a gente tem o desenvolvimento das doenças autoimunes, porque a célula sem freio sai atacando tudo que tiver, inclusive o próprio corpo. Então a gente precisa de uma modulação constante, uma regulagem desse freio acontecendo para as células atacarem só o que precisa. Qual que é o problema? As células tumorais são capazes de pisar nesse freio, ou seja, elas são capazes de ativar as proteínas que diminuem a atividade das células T. E essa é a principal forma de fuga do sistema imune que os tumores têm. Só que a gente descobriu como faz para soltar esse freio para as células T voltarem a funcionar como deveriam e destruírem as células tumorais. Essa descoberta, inclusive, rendeu o Prêmio Nobel de Medicina de 2018. Ó, que bom! Aí, no estudo, a combinação da vacina de mRNA, que faz as células de defesa fabricarem interferon, junto com os inibidores que soltam os freios da célula T, fez o sistema imune destruir completamente todas as células tumorais nos camundongos. E esse efeito tão robusto, junto com o fato de ser uma vacina genérica, no sentido de que não é feita com moléculas específicas de só um tipo de tumor, é que tornaram esse trabalho tão promissor, porque permite um uso mais amplo, sem precisar ficar personalizando, porque personalizar torna o tratamento demorado e custoso. Os próximos passos agora são aprimorar essa vacina para levar para testes em humanos nos próximos anos. Então a gente está próximo de ter um avanço bastante importante no tratamento do câncer. E se vocês quiserem uma explicação mais detalhada sobre vacinas de mRNA para o câncer, me conta aqui nos comentários, já deixando qual é a sua dúvida. O Unesp de Araraquara desenvolve bombinha com antibiótico contra a tuberculose. Pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, mais conhecida como onde eu obtive meus diplomas, estão trabalhando em um projeto chamado InovaTB,
com financiamento da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, e apoio do SUS, para desenvolver um dispositivo tipo uma bombinha de asma para entregar os antibióticos que a gente já usa para o tratamento da tuberculose direto no pulmão, usando nanotecnologia. Tecnologia! Tecnologia! A tuberculose é uma infecção causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, que gosta muito de infectar o pulmão, mas na real ela pode meio que infectar praticamente qualquer parte do corpo, incluindo a membrana que reveste o pulmão, que é a pleura, a membrana que reveste o coração, que é o pericárdio. Ela pode infectar a pele, as meninges do cérebro e até os ossos. Essa doença acompanha a humanidade desde que a gente começou a se aglomerar em cidades. A primeira evidência conhecida é de cerca de 9.000 anos atrás no Oriente Médio, logo depois da invenção da agricultura, um momento conhecido como armadilha, mas tudo bem. E a tuberculose já encerrou a assinatura do streaming da vida de mais pessoas nos últimos 2.000 anos do que qualquer outra doença. E ela ainda leva de arrasta mais de 1,5 milhão de pessoas todos os anos no mundo. Mas aí, sendo uma bactéria, a gente tem arma contra elas, os antibióticos. É verdade. Mesmo a micobactéria não sendo assim tão fácil de matar, porque ela tem algumas características especiais que tornam o tratamento mais desafiador, a gente conseguiu desenvolver antibióticos capazes de tratar a tuberculose. Tá, se a gente já tem antibiótico, por que investiu nesse projeto então? Se não é um antibiótico novo, por que a gente está pesquisando isso se os antibióticos já existem? Bom, porque uma pessoa em tratamento de tuberculose precisa tomar vários antibióticos combinados, o que dá ali por volta de 12 comprimidos por dia, por no mínimo 6 meses nos casos mais simples, mas o tratamento pode durar até 2 anos, dependendo do caso. E aí, se seguir o tratamento, o regime de tratamento certinho, a pessoa fica curada da doença. Mas como tomar essa quantidade de comprimido todo dia é incômoda e traz junto um monte de efeito adverso, muita gente abandona o tratamento quando melhora os sintomas. E é isso que torna a tuberculose cada vez mais resistente, aumenta o tempo de tratamento e diminui a chance de cura, além de sustentar a transmissão da doença. É disso que vem a ideia do projeto da Unesp: mudar a forma de entregar esses antibióticos, fazendo eles chegarem direto no pulmão. Isso vai aumentar a eficácia dos medicamentos, porque a dose pode ser até menor, já que está indo direto para o órgão. Vai diminuir os efeitos adversos, principalmente desconforto gastrointestinal, que não vai mais acontecer, e vai aumentar a adesão ao tratamento, já que a pessoa não vai precisar mais ficar lembrando de tomar 12 comprimidos por dia. E aí, nesse projeto, os antibióticos estão sendo encapsulados em nanopartículas feitas com substâncias fabricadas pelos próprios pulmões, o que facilita muito a entrega dos antibióticos onde eles precisam agir. E aí o desenvolvimento dessa bombinha, entre aspas, para a tuberculose ainda está acontecendo, mas é um dos projetos mais promissores na área de medicamentos nacionais até o momento. E se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo só sobre a tuberculose, porque a biologia dessa bactéria e da doença é muito legal de conhecer. A Ana já falou que eu não posso falar que doença é legal. Porque a biologia dessa bactéria e dessa doença é muito interessante. O Brasil terá medicamento genérico para tratamento de mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer do sangue que afeta as células da medula óssea que são responsáveis pela fabricação de anticorpos. Essas células se multiplicam de forma desordenada, atrapalhando a fabricação de outras células, das células saudáveis pela medula. Isso pode causar anemia, por exemplo, e essas células anormais ainda fabricam proteínas que se acumulam no sangue, na urina, e isso afeta e prejudica outros órgãos como os rins e os ossos. Apesar disso, a maioria das pessoas com mieloma múltiplo não tem muitos sintomas, e a maioria dos casos é só acompanhado de perto sem necessidade de um tratamento específico. A decisão de como e quando tratar depende se tem sintoma ou não, da idade da pessoa, se ela tem outros problemas de saúde, como por exemplo diabetes ou problemas de coração. Mas, quando precisa de tratamento, a gente pode usar várias possibilidades. Pode ser quimioterapia, transplante de medula, radioterapia ou então medicamentos que modulam o sistema imunológico. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ter o genérico de um dos medicamentos mais usados para tratar o mieloma múltiplo refratário, que é quando ele já foi tratado com outros medicamentos, mas esses medicamentos não funcionaram, ou o mieloma múltiplo recidivado, que é quando os tratamentos até funcionaram, mas a doença voltou. Esse medicamento é o carfilzomib. Como por lei, genéricos têm que entrar no mercado com um valor pelo menos 35 menor que o medicamento de referência, isso vai reduzir muito o custo do tratamento da doença e vai ampliar as opções de tratamento, já que no SUS, atualmente, as opções para quando a doença volta são bem limitadas e só 3% dos pacientes têm acesso ao carfilzomib pelo SUS hoje. Então, essa redução de custo vai aumentar muito o acesso. Um giro de notícias farmacêuticas, porque afinal tem que honrar meu diploma, já que às vezes ele fica um pouco decepcionado comigo quando me vê fantasiada de roupa rosa com coroa na cabeça. Às vezes eu tenho que honrar o fato de eu ser farmacêutico e trazer umas informações farmacêuticas pra vocês. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que tá precisando de restaurar um pouquinho de fé na humanidade. A gente se vê no próximo NVC News. Um beijo